bem-vindos a mais uma aula do curso Começar a Escrever Contos. Sejam bem-vindos e bem-vindas, nós estamos no nosso módulo 4 de dicas, o nosso módulo miscelâneo, onde eu vou trabalhar uma série de elementos de literatura com vocês. O de hoje é diálogos, e esse é um módulo delicado, é uma aula delicada porque diálogo é uma coisa extremamente complicada. Não só na literatura, mas no cinema, em séries, A gente vê que um dos problemas que é muito comum de aparecer em narrativa são justamente diálogos pobres ou que não convencem muito. E isso se dá justamente porque realmente é um núcleo ali da escrita, do ato de se escrever e de se contar ficções que realmente é complicado, é complexo, porque quando os personagens conversam, a gente cai num campo de discurso direto, Então, você transitar da voz do narrador para a voz direta do personagem cria uma dificuldade mesmo no próprio processo de criação e de contação da história. Algumas narrativas, se for em primeira pessoa, o narrador é o próprio personagem que está falando. Porém, mesmo assim, existe uma diferença que muitos autores não percebem, que é o que o personagem pensa e como ele pensa é muito diferente como ele se comporta na sociedade. E se você parar para pensar um momento, todos somos assim. Nossa cabeça está ali num limbo de pensamentos e existe um eu, que é o eu que está ali dentro da consciência, dentro da cabeça, e pensando, e refletindo, e sonhando, e o eu que está interagindo e conversando na sociedade. Na realidade, o próprio ato de convivência na sociedade faz com que a gente fale ou não fale determinadas coisas. Se a gente falasse tudo o que a gente pensa, o mundo seria um caos, porque as pessoas não lidariam muito bem com isso. Então, esse filtro, às vezes, de distinção da voz do narrador para a voz do personagem, gera dificuldades muito grandes. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar quando a gente está falando sobre o diálogo, o cuidado com a voz. Lembrar que diálogo é discurso direto. A gente falou muito, quando a gente está falando sobre os tipos de narradores, discurso indireto livre, essa infinidade de ferramentas. Aqui é o momento que o personagem fala. E por isso, talvez, aquele exercício de criação de personagem se faça tão fundamental. Que você conheça esse personagem, para que você possa imaginar a voz dele, a forma com qual ele se comunica, a forma com qual ele fala. Se você observar pessoas conversando, e eu digo observar, até como uma dica, porque, de modo geral, quando você participa de uma conversa, você não está prestando atenção em como as pessoas estão falando, nos trejeitos, nos detalhes, na maneira com que aquela pessoa se move. Se você estiver prestando atenção nisso, você pode ser levemente sociopata, busque um psiquiatra. Não, tô brincando. Mas a verdade é que, de modo geral, se você está engajado, você não está percebendo isso. E vale destacar que as conversas reais são muito diferentes das conversas na ficção. Até porque, na ficção, você costumeiramente vê os personagens não dizerem oi e tchau. Quando os personagens nunca dizem alô quando atendem o telefone, nunca se identificam. Existe até uma certa piada em relação a isso. Porque os diálogos na ficção, eles têm uma função narrativa, eles servem para alguma coisa. Normalmente para apresentar os personagens, e isso é fundamental. Quando eu digo lá que é discurso direto, é a voz do personagem falando, esse é um excelente momento para a personalidade do personagem florescer, para você mostrar como ele interage com as pessoas, como ele reage às coisas que são jogadas nele. Então, acaba se tornando um momento muito rico na narrativa para a gente conhecer minúcias. Então, atenha-se a isso. Tenha isso em mente quando você for construir diálogos dentro de qualquer conto que você vai escrever. A diferença entre a voz do narrador e a voz dos personagens. Quando se trata desse assunto, voz, é a coisa mais importante. É muito comum você escrever o diálogo onde todos os personagens falam da mesma maneira. E isso acaba gerando aquela coisa de que todo mundo é meio que a mesma casca, Todo mundo é só o escritor dizendo o que precisa ser dito naquele momento que seja para conduzir a história, e as falas acabam ficando meio vazias e artificiais, Elas servem a narrativa, mas puramente a narrativa. Então isso acaba descaracterizando os personagens, descaracterizando a história. Aquele diálogo, ele não soa natural, ele não soa verossímil, você não acredita nele, porque você vê o que eu gosto de chamar de a mão do autor. Quando a mão do autor aparece, é um problema muito sério. Quando você consome ficção, você está imerso nela. Você compra aquela falsa realidade como verdadeira. Durante um breve momento você mergulha. Pelo menos se a experiência estiver sendo positiva,
você de fato mergulha na história. Quando você percebe que é uma ficção, isso quebra a magia e a imersão na narrativa. É por isso que, por exemplo, um artifício muito comum, que é a quebra da quarta parede, que é do teatro, né, mas foi trazido para as várias formas de ficção, que é quando os personagens ou o narrador conversa direto com o leitor, o espectador, é um artifício tão complicado. Porque na hora que você faz isso, você quebra a dimensão da ficção, você quebra a imersão, você chama a atenção para o seu espectador, para o seu leitor, que aquilo é uma narrativa ficcional. Então tomem muito cuidado com esse elemento da voz. Criem distinções claras entre o momento que está sendo narrado e a voz que está narrando e os seus personagens. Mesmo que o personagem seja protagonista ou, por exemplo, seja uma terceira pessoa, porque existe essa distinção de como se fala e como se interage na sociedade. O segundo ponto é verbos de sende. O que são verbos de sende? Os verbos de sende, eles são todos aqueles verbos, todas aquelas palavras que você usa para não usar disse. Ou seja, né, como é construído o diálogo comumente. Me dá a minha bola, disse Joãozinho. Assim é construído o diálogo, né? Tem ali aquele verbo de sende para indicar quem falou o quê. E, por alguma razão, nos grupos de escrita que eu faço parte, se divulga uma tabela. E eu adoro quando eu vejo essa tabela divulgada dentro dos grupos, porque ela é tipo a dádiva secreta dos ninjas escritores. Essa tabela de verbos de sende. Nessa tabela tem ralhou, xingou, vociferou, murmurou e 1 milhão de ous desse, que é para você evitar de usar o disse. Vou deixar claro, isso é um erro. É um erro que é muito comum de você fazer quando você começa a escrever, e que se você nunca prestar atenção nisso de fato, você vai permanecer sempre cometendo esse erro. Eles podem ser utilizados e até devem ser utilizados na circunstância que os pedem. Então por que é que eles são um erro? Eles são um erro porque a função desse verbo disse é indicar para o seu leitor quem está dizendo o quê. Pronto. Você não pode transferir para essa palavra um elemento que você deveria ter construído dentro da narrativa. Vocês já assistiram minha aula sobre show, don't tell, mostre, não diga. E quando você usa um descende desse, você está dizendo para o seu leitor o que é que ele tem que ver ali, quando você deveria ter mostrado para o seu leitor a cena construída. Então, por exemplo, em vez de usar um sussurrou, construa no parágrafo anterior ao diálogo uma situação que mostra ao leitor que eles estão num ambiente silencioso, é uma biblioteca, eles estão precisando falar baixo, eles precisam cochichar porque eles estão em perigo. Isso vai criar para o leitor o sentimento do tom que os personagens vão estar usando. Isso não significa que você nunca possa usar. Às vezes, usar um gritou quando dois personagens estão brigando, né, uma situação acalorada, é ok, é possível, é interessante, às vezes dá um flavor ali. Mas quando você tenta transferir para esse verbo de sende toda a construção narrativa de um cenário, de uma ambiência, tentando variá-lo infinitamente, como se usar o disse e repetir o disse fosse um problema, aí você cai no erro. Porque, na verdade, o próprio disse, né, ou os três mais comuns, que é o disse, perguntou e respondeu, eles não são obrigatórios. Como eu disse, a função dele é identificar o personagem. Se no parágrafo anterior você identificou o personagem, se a conversa, por exemplo, tem 2 personagens e você está usando o método tradicional de intercalamento de falas, você pode dizer uma vez quem disse uma frase e a partir daí você não precisa mais dizer, porque os leitores vão identificar quem disse a fala seguinte foi o outro personagem e assim sucessivamente. Se em algum momento da construção desse diálogo você perceber que há uma confusão, talvez por uma construção de frase, alguma coisa do tipo, ou porque, por exemplo, um personagem disse 2 falas seguidas, isso pode acontecer, aí você traz de novo o indicador. Na maioria das vezes, o leitor não lê, ele ignora essa palavra. Por quê? Porque a função dela é só dizer para o nosso cérebro quem está dizendo o quê. No momento que a gente identifica o nome de quem disse a fala, a gente segue. E o diálogo, vale destacar, que tem uma diferença da leitura normal. Quando você vai ler um diálogo, que é aquele bloco maior de conversa, de certa forma você entra num modo diálogo, no qual você quer ver a conversa acontecendo. Você quer ver o que é que um personagem está dizendo para o outro. Então, esse indicador, você só vai ler mesmo para saber quem está dizendo o quê. Muitas vezes, até mesmo os fragmentos de narrativa que vão acontecer ali dentro do diálogo, muitos leitores acabam pulando, justamente por causa desse modo que nossa cabeça opera
quando a gente está lendo o próprio diálogo em si. Então, fiquem atentos aos descend, use-o de maneira pontual, porque assim ele se torna uma ferramenta interessante e, né, você pode ali enriquecer um momento de narrativa e não transforme isso numa muleta para você jogar coisas que deveriam ser trabalhadas dentro da parte narrativa para o diálogo. O terceiro ponto é um que eu gosto de chamar de oralidade, é um comprometimento. E o que é que eu quero dizer com oralidade? É tentar transcrever em texto a forma com qual as pessoas falam propriamente, ou seja, gírias, sotaques, regionalismos, falar errado, tudo isso é oralidade. E por que é que eu digo que é um comprometimento? Se você decidir fazer isso, né, pegar gírias, sotaques e etc. e colocar no seu texto, né, no texto do seu diálogo, você vai ter que fazer isso para tudo. Ou seja, você de certa forma vai ter que reconstruir o seu vocabulário de escrita para que esse vocabulário de escrita imite a voz desse personagem. Se lembra que eu falei no nosso primeiro ponto, o quanto a voz é importante, a gente perceber que aquela voz é a voz do personagem é importante, então você de certa forma vai ter que traduzir aquela voz em todo o texto. Isso pode gerar uma série de dificuldades que muitas vezes são desnecessárias. Desnecessárias por quê? Porque, por exemplo, a gente tem alguns mecanismos mentais. Se eu falar sotaque francês para vocês, eu acho que vocês vão lembrar de vários filmes onde o personagem faz o sotaque francês e ele puxa ali aqueles R's, né, da mesma forma do sotaque russo, o sotaque americano. A gente tem, de certa forma, mapas mentais para formas diferentes dos personagens falar. E essa é uma vantagem, por exemplo, que a modernidade nos deu, né? Porque as pessoas assistem filmes, séries e etc. E isso acaba construindo assim um mapa mental e cultural muito plural. Então isso acaba podendo a gente se utilizar disso para facilitar o nosso processo de escrever diálogos com personagens desse tipo. Então, por exemplo, você dizer que o personagem tem um sotaque carregado francês, você já resolve o problema e você pode escrever aquele diálogo ali com o personagem falando e o seu leitor já vai imaginar e já vai colocar ali as palavras mais ou menos no processo de leitura como o personagem falaria na mente dela. Uma outra coisa que é perigosa de você fazer isso é de você cair em estereótipos. Ou seja, se você não domina aquele regionalismo, por exemplo, que você está querendo utilizar, seja um regionalismo de favela em São Paulo ou do sertão nordestino, a chance de você acabar escrevendo e estereotipando seus personagens é muito grande. Então, se você decide usar um elemento de oralidade, é necessário que você faça primeiramente uma boa pesquisa, para que você domine muito bem aquelas noções e aqueles conceitos de linguagem muito próprios, muito regionais, muito locais, para que você não cometa esse tipo de erro. De modo geral, qualquer coisa que você utilize que dificulte o processo de leitura é ruim. Ou seja, você começar a botar palavras escrito errado ou palavras com muitos R's ali para poder imitar uma voz, uma fala, isso pode fazer com que o seu leitor se incomode, né? Isso pode fazer com que o leitor se desconecte da narrativa. Então, é um cuidado que é muito importante se observar. Então, como eu disse, oralidade é um comprometimento e oralidade é uma dificuldade. Se você escolher esse caminho, saiba que você está indo para um caminho pedregoso. Eu desrecomendo. Mas não existem regras na literatura e eu já fiz uso de oralidade em textos que escrevi, mas, como eu disse, é difícil, não é simples, escolha bem. No último ponto, eu quero falar sobre algumas coisas de forma mesmo, né? De forma de como escrever o diálogo. São mais umas dicas diretamente. O leitor ele vai ler essas 3 linhas tentando identificar quem é que falou isso. Ele só vai descobrir quem foi que falou no final. E muitas vezes ele vai ter que reler a frase para meio que fixar ela direito na cabeça e entender melhor o contexto que está sendo dito. Obviamente, dependendo do contexto, a identificação é fácil. Talvez por um maneirismo de falar que o personagem possua e isso fique claro, ou talvez por o uso de alguma palavra que tenha gênero e, por exemplo, seja um homem e uma mulher dentro do diálogo, então o gênero já vai ali orientar o leitor quem é que está dizendo o quê. Mas quando isso não incorre, o ideal é você fazer o quê? Você vai escrever uma primeira fala, quebrar, indicar quem é que está falando e então você continua o bloco de texto completo. Se a fala não for clara, né, não tiver elementos que façam o leitor perceber automaticamente quem é o personagem, coisa que, por exemplo, em narrativas mais longas é mais fácil de se estabelecer por repetição de palavra, né, o personagem usa determinadas palavras, um determinado vocabulário, é mais fácil de estabelecer isso. Em narrativas mais curtas fica um pouco mais complicado. Mas o que acontece o seu leitor ele vai ler aquela frase inteira, né, aquele monólogo inteiro,
tentando identificar quem falou. Então, isso pode gerar alguma confusão no leitor. Só quando ele chegar no final, ele ter que voltar e reler aquela fala de novo, e agora entendendo quem está dizendo. Então você identifica quem está dizendo a fala logo no início. Uma outra dica é, para você evitar o uso, né, do disse e desses verbos de send, você pode, de vez em quando, intercalar com uma ação, mostrando algum gesto do personagem, mostrando o ambiente, mostrando os personagens fazendo alguma coisa. Então você intercala o diálogo com pequenos fragmentos narrativos. De preferência que você faça uso dos sentidos, do olfato, da visão, da audição, que você faça uma ambientalização. Eu gosto, por exemplo, de momentos como esse, mostrar características dos personagens, porque eu normalmente não gosto de descrever um personagem, parar um parágrafo para descrever personagem, eu desrecomendo isso. Então eu aproveito esses pequenos momentos de narrativa, onde dois personagens interagem, para mostrar um personagem através do olhar do outro. Então isso é legal, então pode ser uma ferramenta para você evitar justamente o uso constante dos verbos de send. Então converta um verbo de send numa ação ou numa descrição do ambiente ou dos personagens. Então, para finalizar, eu acho importante que você observe conversas, escute as pessoas conversando e veja a interação entre as pessoas. E, obviamente, como eu já falei, o diálogo dentro da literatura e dentro da ficção ele é diferente do diálogo de pessoas reais. Mas isso não muda o fato de que a gente vai perceber detalhes no modo das pessoas conversarem, interagirem, que a gente normalmente não perceberia. E isso pode aguçar o seu olhar para como construir os seus próprios diálogos. Então, entenda o diálogo como uma ferramenta para a história que você está querendo contar. Então não adianta você botar uma conversa banal dentro de um conto que não leva a lugar nenhum e não contribui para a narrativa, especialmente quando se trata dos contos, das narrativas contidas, limitadas, que a gente está trabalhando aqui. Então, atenham-se a esse detalhe quando vocês forem construir os próprios contos. A partir disso, leiam boas histórias, assistam bons filmes que constroem bons diálogos, porque no fim das contas, isso é estilo. E estilo é algo que não tem como se ensinar. Tudo isso que eu falei aqui são mais dicas de forma e de estrutura para que vocês consigam organizar melhor e não ter problemas bobos no ato da construção dos diálogos de vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas, a live vai estar aí para sanar. Aqui dentro do nosso material vai ter todo o conteúdo extra para que vocês possam aprofundar ainda mais, fazer um exercício. E o exercício dessa aula é construir um diálogo. Escrevam um diálogo entre dois personagens imaginados, criados, ou mesmo personagens da história que você está escrevendo. A gente se vê na próxima e tchau!